Olá, vocês já me conhecem, eu sou a professora Cláudia Fávero de Língua Portuguesa. Hoje faremos a correção das páginas 51 a 64. Nosso assunto é muito interessante, né? Que é a literatura de cordel, conforme vocês viram na aula da semana 14. Então, tem lá na página 51 um poema, né, de cordel, o qual vocês fizeram a leitura, e vamos então à correção dos exercícios, ok? Existem algumas perguntas que não estarão aqui porque são de respostas pessoais, ok? Então, a pergunta de número 4. Em Origem da Literatura de Cordel e a sua expressão de cultura nas letras do nosso país, o cordelista conta ao leitor, ouvinte, a origem dessa forma de versejar e revela várias características dessa poesia popular. Então, nós vamos identificar as principais informações e completar o quadro. Qual é o significado da palavra cordel? Né? Então, lá na primeira estrofe, nós temos barbante, né? Então, nós vamos completar aqui com barbante. Qual é a finalidade do cordel? Né? Nós vimos também na primeira estrofe que é expressar a cultura popular dos poetas do sertão, né? Como os poetas eram divulgados na Europa? Lá eles eram vendidos em bancas ou nas esquinas das avenidas, e o preço popular, tá? O formato desse folheto é um pequeno volume com 15 centímetros por 12. E quais são as características do cordel no Brasil? Então, em forma de poema, com rimas e métrica. Tipos de estrofes mais comuns no cordel brasileiro. Nós temos estrofes com 6 versos, que nós chamamos de sextilhas, ou também com 7 versos, setilhas, certo? E a diferença entre o cordel do Brasil e da Europa é que aqui no Brasil ele é sempre feito em verso, tá? Na Europa, não somente verso, ele também pode ser apresentado em prosa. Tá? Dois importantes elementos da estrutura do cordel que contribuem para a musicalidade do poema são quantidade de versos na estrofe e na métrica, né? Então, nesse poema foi adotado que estrofes com 7 versos, né? Se nós contarmos lá, cada estrofe tem 7 versos, então é a setilha, tá? Observe a divisão numérica dos 2 primeiros versos do poema e responda: quantas sílabas poéticas eles têm? Então, no meu primeiro verso, eu tenho cordel quer dizer barbante. Eu devo lembrar que eu sempre termino a contagem, né, das sílabas na sílaba tônica, e nem sempre a sílaba tônica é a última sílaba. Então, aqui no caso, a sílaba tônica é ban, né, de barbante. Quando nós temos a dúvida, nós podemos brincar, né? Brincar como? Fazer de conta que a palavra dormiu e tentar acordá-la carinhosamente. Então, eu vou chamar baixinho, né? Barbante, barbante. A sílaba que se estende, né? Que fica mais arrastada na hora de chamar é a minha sílaba tônica, ok? Aqui no caso do segundo verso, coincidiu, né, da sílaba tônica ser a última sílaba. Então, tanto o primeiro como o segundo tem, né, 7 sílabas. A 6. Que características do texto poético você observa nesse cordel? Percebam que todas elas foram assinaladas, porque todas essas características estão presentes neste cordel. O poema Ai-se Cesse aborda várias experiências humanas significativas. Que experiências humanas você identifica no poema? Também pede para que discuta essa questão com um colega, né? Só se fosse pelas redes sociais, infelizmente. Então, o que você percebeu lá no poema? Que entre as muitas experiências humanas, né?
nós conseguimos identificar a de refletir, de fazer projetos, de sentir emoção, de expressá-la, de demonstrar frustração e tristeza, de perceber também o que é a passagem do tempo, de demonstrar interesse, de tomar atitudes conscientes, também de lamentar o que poderia ter sido, né, e não foi, de sonhar, de refletir, entre outras, tá? E o poema expressa experiências humanas por meio de uma história. Que história é essa? Então lá nós temos uma história de amor idealizado. Idealizado porque ele não se realizou, né? Ficou apenas no sonho, na suposição das ações irreais. E nós percebemos isso através do quê? Do verbo, né? Porque ele utiliza o modo subjuntivo, que traz essa incerteza, e o tempo desses verbos é o pretérito imperfeito. Então, nós conseguimos, através, né, então, do verbo, perceber essa idealização, tá? A 14 pede para que a gente leia ali, né, o que afirmou o poeta e jornalista Geir Campos, e aí a pergunta é, de que trata o ABC do Nordeste flagelado? Nós temos que pensar assim, que só lemos 3 estrofes, né? Mas que mesmo através dessas 3 únicas estrofes, a temática ali é o flagelo da seca, não apenas como um fenômeno natural, ecológico que atinge a região, mas também o quê? Como uma questão ambiental que gera problemas sociais e que precisam ser tratados. Ele traz tudo isso com um tom de denúncia, né? Assinale os efeitos de sentido decorrentes da escolha da forma ABC para versejar. Então, quais foram esses efeitos de sentidos, né, apresentados ali? Facilitar a memorização dos versos? Sim. Aproveitar o encantamento que as pessoas em geral têm pelas letras e pelo alfabeto? Sim. De cativar os leitores pelo método alfabético, que retoma o início da experiência leitora? Também. A única coisa que nós não percebemos ali, né, como efeito de sentido, é falar sobre a seca do Nordeste. No poema ABC do Nordeste flagelado, o poema apresenta uma lamentação e ele também descreve o cenário. Aí pede um resumo sobre isso. Então, a sugestão é que o poema expressa o desânimo, a desesperança do nordestino. Por quê? Porque ele precisa conviver boa parte do ano com a seca. E o cenário é justamente, né, um lugar devastado pela seca. Ele descreve esse local. A palavra telúrica refere-se aos movimentos internos da Terra. Na literatura, a chamada dimensão telúrica diz respeito à influência das forças da natureza no modo de agir das pessoas e dos animais. Em que estrofes você percebe o modo telúrico no poema? Nós devemos perceber que nas 3, né? Nas 3 estrofes, nós temos a fala ali, né, da falta da chuva e as suas consequências, tanto para as pessoas como para os animais e o meio ambiente, tá? A 18 pede para que releia a 3ª estrofe e analise, né, alguns recursos poéticos. Então ele pede quantos versos compõe essa estrofe? São 10 versos, né? Voltamos lá, contamos, são 10. Então é uma décima, ok? A B pede para que localize as rimas da estrofe C. Então nós vamos pegar a estrofe C, ver com que ela termina e pintar com um lápis para indicá-lo, ok? Copie os 3 primeiros versos e indique o número de sílabas poéticas de cada um deles. Então lá, caminhando pelo espaço, é o meu primeiro verso. Eu devo lembrar, né, como acabamos de comentar, que eu termino na sílaba tônica. Então, espaço é o pá, né? Então, eu paro aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Por que essas duas ficaram juntas? Lembra lá da questão das vogais, né, que elas não podem se separar, terminando com uma e começando com outra vogal, elas unem e ficam numa única sílaba. Então, 7, lençol, a sílaba tônica é sol, lençol. Então, também, ó, vogal, vogal, fica numa mesma sílaba, né? Vogal, vogal, numa mesma sílaba. Então, se eu fizer aqui a contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A mesma coisa aqui, né? A última sílaba é o sol. Eu tenho vogal? Não. Eu vou contar, né? De acordo com já está separado aqui, 7 sílabas, certo? Quem caminha pelo espaço? As nuvens, né? Ué, mas nuvem tem perna? Ela faz caminhada? Não. Aqui neste caso, eu tenho uma figura de linguagem, que é quando eu dou vida a seres inanimados, né? Que é a personificação. Então, as nuvens, elas estão personificadas. Elas caminham pelo espaço, fracassam, vagam sem destino, ok? E por que o movimento das nuvens é tido como fracassado? Aí pede para que explique, né? Então, os fiapos de nuvem, eles não se juntam para formar algo. Por isso, as nuvens são um fracasso, tá? Afinal, as nuvens pareciam ganhar consistência e volume para chover. Aqui, ainda falando sobre figuras de linguagem, né? Ele identifica lá nos versos algumas figuras e pede para que encontremos uma comparação. Então, nós temos a comparação da nuvem com os fiapos de um lençol. Tanto é que ele usa a expressão como, né? Nuvens como trapos de um lençol. Então, ali eu tenho uma comparação. E onde eu encontro uma aliteração? Lembrando que a aliteração é a repetição da mesma consoante, né? Então, ali eu tenho vento, vai. Ou seja, eu tenho a literação do fonema V. Até mesmo para quê? Para imitar o som do vento, né? A 24. Lá no seu Lunga, né? Vocês fizeram a leitura. Ele se tornou uma figura popular em sua cidade, especialmente pelo mau humor. Por que você imagina que foi criado um poema sobre ele? Ou seja, porque ele se tornou um caso de poesia. Nós devemos lembrar, né, que a literatura de cordel sempre trata temas populares, tá? E apresenta pessoas, personalidades cujo comportamento as torne populares. Então, dessa forma, né, o retrato da vida do seu Lunga faz parte da cultura popular do nordestino, ok? Identifique com lápis de cores as perguntas feitas a seu Lunga e as respostas dele, tá? Então, lá no texto, vocês vão fazer isso com lápis de cor. Por que o verso 2 da estrofe 5 está entre parênteses? O que isso significa? Lá eu tenho, né? A ira do velho dobra. E por que isso está entre parênteses? Para indicar que se trata de um comentário do narrador, tá? Então, é o narrador que coloca isso. Quando vocês viram textos teatrais, lembram da rubrica, que eram as informações, né? Que normalmente vem ou em itálico, ou em negrito, entre parênteses, que são o quê? Formas que os atores, né? Ou o narrador coloca ali dentro do texto. Ao versejar, os cordelistas podem optar por estrofes com um número variado de versos. Indique quais poemas lidos eram. Daqueles que nós fizemos as leituras, né? Qual deles apresenta a cestilha? O dicionário paraibês, né? Ou seja, as estrofes têm 6 versos, né? Qual deles é uma cetilha, também conhecido como sétima? A origem da literatura de cordel e a sua expressão de cultura nas letras do nosso país
e o seu Lunga, o rei do mau humor, né? Nesses dois nós temos Cetília. E a 10ª, né, que são estrofes com 10 versos, nós encontramos no ABC do Nordeste flagelado. A 29ª, eles, os cordelistas, também podem escolher diversas métricas para as composições. Qual é a métrica presente em todos os poemas? Exemplifique fazendo a escansão de um verso de cada poema lido, tá? Então, nós vamos pegar qualquer verso lá dos poemas lidos e fazer isso. Então, lá da origem da literatura, peguemos esse daqui, tá? Então, ó, mas, cordel, literatura. Termina no tu, né? Aqui e a real expressão, termina no são. Então, nós devemos fazer o quê? Mostrar quantas sílabas tem em cada verso escolhido, ok? Então, aqui do AICC, gostasse, terminou no tá. E aqui queresse, terminou no re, queresse, tá? E assim por diante. A última pergunta, na verdade, para encerrar, é livre, né? Eu gostaria muito de poder ver o que vocês fizeram ali, porque nós estamos encerrando o capítulo 5, né, que é sobre a literatura de cordel, e ali nós temos, ó, este capítulo termina com um convite especial, na verdade, né? Exercite seus talentos para cordelista, fazendo um cordel em sextilha, ou seja, estrofe com 6 versos, que não fique com verso de pé quebrado. Aquele que não tem rima e com nada combina, nem aqui, nem na China. Né? Isso daqui já até rimou, bem interessante. Então, ali é um espaço livre para que vocês demonstrem, né, esse cordelista que tem dentro de vocês. Bom, valorizem bastante, tá? A nossa literatura, a questão ali da literatura de cordel, que, como eu disse lá no início, é muito, muito, muito interessante, tá? E até uma próxima. Tchau, tchau.